mensagem que Deus me colocou. Bruno, você está com um cartazinho aí? Nós vamos estar meditando na palavra do Senhor em um único versículo bíblico. E esse versículo está no livro de Salmos, capítulo 118 e o verso de número 8. E o que fala nesses Salmos? Fala assim: é melhor confiar no Senhor do que confiar em homens. E quem concorda com a palavra de Deus? A palavra do Senhor diz que é maldito aquele que confia no homem e faz dele próprio, vamos dizer assim, a proteção dele. Meus queridos, o dia que você nasceu, Deus não simplesmente colocou a mão na cabeça e falou: meu Deus, nasceu Rafael, o que eu vou fazer desse homem na terra? Não. A Bíblia diz no Salmo 139 que quando Rafael nasce, todos os dias da vida dele já estava escrito no livro da vida. Deus marcou esse dia para o Rafael estar aqui, para você que está aqui hoje, está aqui neste lugar. Deus marcou o dia, a hora, e é você que tem que ouvir esta palavra, pastor? Aqui fala que é melhor o homem confiar em Deus do que confiar em homens. E algo interessante, meus queridos, é que na escola bíblica hoje, nós dissemos algumas coisas, entre elas que o nosso Deus, Ele é um Deus que ouve oração e que responde, pastor. Hoje em dia, Roberto, tem pessoas que ajoelha: Deus, eu quero, a hora que Deus vai falar alguma coisa, ele vira as costas e vai embora. Mas Jeremias 33:3 diz assim: clama-me, responder-te-ei. É uma rua que vai e volta. A oração, a gente faz a oração e Deus de lá para cá responde. Semana passada eu preguei a respeito de o Deus que responde, as orações respondidas. E eu quero dizer algo, meus queridos, que muitas pessoas nos dias de hoje não ouvem, muitas pessoas nos dias de hoje não estão na presença de Deus 100%, por quê? Porque eles não estão aonde que Deus quer. E aonde que Deus quer? Que nós estejamos no centro da vontade dEle. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu vou dar um exemplo na minha frente, vocês não estão vendo, mas na minha frente tem uma televisão pequena. Eu vou dar um exemplo que Deus, tendo os olhos de lá para cá, aonde eu vou, Ele me vê. Mas Deus pode ser visto daqui deste lugar. É um exemplo, presta atenção. De maneira que se eu estiver de cá, Ele não me vê, eu não vejo Ele. E se eu estiver do lado de cá também, eu não posso vê-lo. Mas se eu estiver aqui nesse lugarzinho, olhando para ali, eu posso ver. Escuta o que eu estou dizendo. Nós temos que estar aonde que Deus planejou para nós estarmos. Nós temos que estar onde o Pai quer que nós estejamos. Ah, pastor, mas eu quero estar aqui. Pode ficar. Simplesmente Deus vai estar te vendo, te chamando, e você não vai vê-lo e nem ouvi-lo. Ah, pastor, mas eu quero ficar do lado de cá. Fique à vontade, mas você também não vai conseguir. Mas se você estiver onde Deus te colocou, naquele lugar ali Deus te quer, e Ele vai falar com você e você vai ouvir. 900 igrejas, pastor, no total, na vida inteira? Eu acredito que um dia o pastor estava nesse lugarzinho e Deus falava: abra uma igreja na Rússia, amém, lá tem vidas, eu vou abrir. Abra igreja onde? África. Foi lá e abriu. Por quê? Se ele estivesse para a direita, se ele estivesse para a esquerda, talvez não teria acontecido. Mas como ele estava no local aonde Deus falava, aonde Deus comunicava, Juliana? Ali ele pôde perceber o que Deus queria da vida dele. E uma pergunta para você hoje: você está no centro da vontade de Deus? Você está onde que Deus quer que você esteja? Eu vou ler algumas passagens bíblicas e pessoas que não estavam no local aonde deveria, pastor, mas de repente eles ouviram falar de um tal Jesus, como diz o Alexandre, um cabeludinho, barbudinho que viveu 2000 anos atrás. Ouviram falar desse Jesus, falaram assim: eu vou lá. Então pessoas que não estavam, mas ouviram falar de Jesus e foram até Ele, e a bênção chegou. Então quando nós não estamos aonde que Deus quer, mas nós ouvimos o que Deus quer que nós façamos, e nós agimos, esse Deus vem e abençoa. Esse Deus vem e Ele faz. Você que está aqui hoje, não importa se você não está até agora, mas eu quero dizer que você pode estar na presença de Deus e aonde Ele quer que você esteja. Você pode falar isso: eu posso estar onde Deus quer que eu esteja. Por quê? Porque é tua vontade de estar na presença de Deus. Meu querido, ninguém te obriga a ler Bíblia, ninguém te obriga na igreja. Quem foi obrigado a vir na igreja hoje? Ninguém. Veio porque o Espírito Santo trouxe.
E esse Espírito que trouxe, agora ele quer falar com você. Abra o teu coração para aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa manhã, aqui na casa de Deus. Começa nós sabendo aonde que nós temos que estar. Os Salmos de número 1, ele não é o primeiro por acaso, mas os Salmos, muito obrigado, Rafael, mas os Salmos de número 1 diz assim: é bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e que ele não se detém no caminho dos pecadores, e ele não se assenta na roda de escarnecedores. Bem-aventurado, para quem não sabe, é abençoado. O que tem pessoas nos dias de hoje, que eles não estão no caminho do Senhor, mas qualquer um que chegar e começar com conselhos errados, ele segue. Aproveita a vida é curta, aí a pessoa larga Deus, larga a igreja, larga os amigos que são crentes, e vão fazer o que estão falando por causa de conselhos errados. Meus meninos, quando eles estavam com uns 12, 13 anos, um dia eu falei para eles, falei assim: meus filhos, na sua idade no Brasil, minha casa era cheia daqueles meninos de escola, era cheia em minha casa, minha mãe ficava até brava, porque que aqui vocês têm 1, 2, eu lembro até hoje o Douglas falando assim: pai, os meninos da escola hoje só querem algumas coisas, é sexo, é droga e é bagunça, e nada disso eu quero. Por isso que é melhor eu e o Douglas, e na época era o Andrew e o Steve do filho do Jaime. Meus queridos, ande com pessoas boas, tenha do seu lado pessoas que vão te levar para mais perto do Senhor. Não aceite conselho daqueles que não estão na presença de Deus. Aproxime de pessoas que são mais espirituais do que você, para você aprender com ele. Não tenha conselho, não assenta onde essas pessoas estão assentadas, porque na roda de escarnecedores, meu querido, só sai o que não presta. Assenta na roda de crente. Quarta-feira nós assentamos na roda de crente aqui, não foi, Alberto? Nosso culto terminou 9h15, quando deu meia-noite a Simão ligou: cadê você, Castro? Eu falei: nada não, Vigília estava aqui. Juntou eu, Alberto, juntou Alexandre, mais uns 5, estava dando meia-noite, nós estávamos aqui falando da palavra de Deus e do agir de Deus na vida do homem na terra. Meu querido, esteja com pessoas que gostam, que amam estar na presença de Deus. Eu experimento algumas coisas, sabe, eu vou na casa de pastores, de amigos, é difícil, né, pastor? Eu mais o pastor Antônio Carlos sentar lá e falar de qualquer outra coisa. Não vem jogo do Flamengo, né, pastor? Não vem novela de Globo, não vem a última série da Netflix. O negócio lá é só abertura de igreja, é só o que Deus está fazendo, é só o que Deus está colocando no coração, né, pastor? Meus queridos, se importe com as coisas do teu pai. Jesus tinha 12 anos, a mãe dele e o pai larga ele para trás, volta depois de 3 dias. Jesus está no templo: meu filho, o que você está fazendo aí? Minha mãe: você não sabe que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Preocupe você com as coisas do teu pai, mas ande com pessoas boas, tente ficar no centro da vontade de Deus. Tem pessoas que não conseguem ver e nem ouvir o que Deus fala, porque nunca parou na posição onde Deus o colocou. Começa a criar uma raizinha, meu querido, começa a criar uma raiz. Eu estou com um pezinho de giló lá em casa que a Lenice me deu. Eu estou cuidando do bichinho igual eu cuido do meu cachorrinho lá em casa, com amor, porque eu quero que ele dê giló. É água de manhã, água à tarde, nem mexo ele de lugar, para não afetar as raízes dele, sabe? Tem pessoas que não têm raiz, aleluia, tem pessoas que não têm raiz. Hora que a frutinha começa a sair, ele arranca ali, atrapalha toda a raiz, planta no outro lugar, aí vai, folha cai, começa de novo, hora que está dando folha, arranca. Meu querido, tem as suas raízes aonde Deus está falando contigo, amém? Quem está entendendo? Porque não sou eu, o Espírito Santo está mandando dizer: fica as tuas raízes, sai da aparência do mal, sai de onde tem amigos que não prestam, sai daqueles que estão te levando para a balada. Quando chegar, fala: meu querido, vai para a balada e vai até no inferno sozinho, mas eu não vou. Sabia que tem hora que você tem que ser meio sem educação, não é não, Tiago? Tem que ser meio sem educação. É igual quando a pessoa vem falar mal de alguém para você: meu Deus, mas o Leonardo, meu querido, vamos orar por ele. Nunca mais chega para falar mal dele, porque a gente chama para orar, nunca mais. Experimenta isso. Ande com pessoas que são melhores do que você, de preferência, amém? Porque tem pessoas que não ouvem o que Deus fala, mas um dia
esse Deus vai chegar assim, olha, ô Gales, o que ele vai falar? Lá em Mateus 25:32, ele vai chegar e falar assim: mas eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Eu tive sede, e vocês não me deram de beber. Eu fui estrangeiro, e vocês não me acolheram. Estava necessitado de roupa, e vocês não me vestiram. Estive enfermo, preso, e vocês não me visitaram. Essas pessoas falam assim: Deus, quando que isso aconteceu? Por quê? Porque Deus mostrou várias vezes, mas a pessoa não estava na direção. Então passava o que estava com fome, ele não via. Passava o que estava com sede, ele não via. Passava o que estava preso, ele não sabia por quê. Não estava no centro da vontade de Deus. Aí, tem muitas pessoas que não estão fazendo porque não conseguem pegar de Deus. Deixe Deus falar contigo. Deixe Deus falar contigo. Deus fala. Deus não é mudo, Ele continua falando. O pastor fala como? Talvez Ele não fala com a voz igual eu falo, mas Ele fala por sonhos, Ele usa pessoas, Ele usa a palavra. Mas nosso Deus fala. Ele fala ou não fala, Roberta? Ele fala, meu querido. O nosso Deus continua vivo. Tudo vai passar, mas a palavra, como o pastor diz, ela não vai passar. O salmo que nós lemos foi o de número 118, o verso 8. Escuta isso. O menor salmos que tem na Bíblia, o menor capítulo que tem na Bíblia, porque a Bíblia um dia, ela foi dividida em livros, capítulos e versículos. E o menor capítulo que tem na Bíblia é o 117 do livro de Salmos. Dois só, pequenininho. Agora, o maior que tem, que eu creio que todos conhecem, é o 119. 176 capítulos grandes, para você escutar. Quando você está escutando a Bíblia, vai 14 minutos para você escutar aqueles salmos. Agora, o que é interessante, o que nós lemos, 118:8, para quem já, isso é coisa velha, que eu não estou trazendo nada novo, mas antes do 117, tem 594 capítulos. Depois do 117, tem mais 594 capítulos. O capítulo 118 de Salmos, ele é o meio da Bíblia em relação a capítulos. E esse verso 8 se acha: é melhor estar na presença de Deus, ou confiar em Deus, do que confiar em homens. Isso é o que Deus tem para mim e para você. Deus quer a nossa confiança nesse Deus, e não quer a nossa confiança em homens. A palavra do Senhor, ela nos garante que aquele que confia em Deus, ele não passa necessidade. Gabriela fez uma pergunta hoje de manhã: quem veio de outro país para os Estados Unidos e tem uma promessa? Aí várias pessoas ergueram as mãos. Agora, quem continua firme nessa promessa? Quem a promessa já foi cumprida? O Deus que promete, Ele cumpre. O Deus que fala que vai fazer, Ele faz. E esse Deus, Ele está aqui hoje falando com pessoas, e falando assim: coloca-te no lugar que Deus quer que você esteja. Coloca-te no lugar que Deus te quer. E esse Deus, Ele nos quer cada dia mais. Ele nos quer na presença dEle. Eu vou citar algumas passagens aqui de pessoas que não eram de jeito nenhum para estar na presença de Jesus, mas quando ouviram falar de Jesus, não importaram com o estado dela. Por quê? Porque tem pessoas que falam assim: eu não estou em condição de entrar na presença do Pai. Todas as vezes que eu pego esse microfone aqui, eu tenho medo de não estar em condição de representar Deus através da palavra dele. Você nunca vai estar 100% para poder falar das coisas de Deus, porque nós somos humanos. Agora, a Bíblia diz que uma mulher, essa mulher não poderia estar na presença de nenhum homem, de nenhuma mulher. Por quê? Porque ela tinha um fluxo de sangue. Aí um dia ela põe no coração dela assim: se eu tocar nas vestes desse homem chamado Jesus, eu vou ser curada. Jesus está indo para a casa de um homem chamado Jairo, e tem uma grande multidão cercando ali. Aquela mulher, ela se abaixa, porque da forma que ela tocou os vestes de Jesus, ela tinha que se abaixar. Aí no meio da multidão, ela toca na orla da roupa de Jesus. Quando ela toca, Jesus para e fala assim: alguém me tocou. Um dos discípulos vai dizer assim: a multidão te aperta e você diz que alguém me tocou. Ele fala: eu senti sair de mim unção.
Aquela mulher, ela não podia estar ali, mas ela ouviu assim: esse Jesus pode salvar, Ele pode te curar do fluxo de sangue. Quem está aqui hoje, e talvez tenha algo que ninguém pode fazer, mas como aquela mulher nós sabemos que Jesus pode fazer. Quem está aqui hoje, e o médico colocou assim, como nós ouvimos aqui semana passada, o testemunho foi assim: você nunca terá filho. E semana passada estava aqui a Kel falando assim: estou grávida. Tem pessoas que estão aqui que receberam um diagnóstico negativo, mas Deus falou assim: o diagnóstico é de homem e eu sou Deus. Tem pessoas que estão aqui que à vista de homem lá no Brasil, quando falaram assim: eu vou para os Estados Unidos, eu tenho testemunho disso, de pessoas me falarem que quando disseram assim: eu vou para os Estados Unidos, a pessoa do lado, que era parente, disse assim: você vai passar fome naquela terra. Hoje essa pessoa é dono de casas, de carros e propriedade nesse lugar, e o pão nunca faltou, porque não foi palavra de homem que afetou a vida dele. Nós andamos conforme a palavra do nosso Deus. Não ouça aquele. Quantas pessoas estão por aí ouvindo o que não precisa de ouvir? Ouve o que tem da palavra de Deus. O que tem da palavra de Deus? Ele é lâmpada para os teus pés, ele é luz para iluminar os teus caminhos. Ouve da palavra de Deus. Cai 1000 do lado e 10.000 à direita, e você não será atingido. Amém? Ouve da palavra de Deus. Ele é o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Essa é a palavra para você. Não fique com palavra de derrotado na sua vida. Aquela mulher disse: se eu tocar, eu vou ficar curado. E aquela mulher passou no meio de todas as dificuldades, tocou e a bênção chegou. Por quê? Porque ela creu e ela estava no lugar de ver Deus. Por quê? Porque Jesus estava ali. Tem uma outra passagem que fala também, em Lucas 19, fala de um homem. Ele não podia ver Jesus, pequena estatura, e tinha uma grande multidão. Aí ele fala: eu vou correr lá na frente, vou subir em uma árvore. Só que tem um negócio. O capítulo 19 vai falar que aquele homem, ele era rico, e aquele homem era chefe. Ele era o líder dos publicanos, dos cobradores de impostos. Se fosse aqui hoje, aquele homem estaria com um sapato muito bem engraxado, ele estaria com um terno, uma gravata e talvez uma pastinha na mão, daquelas de executivo. Agora vocês imaginam um homem daquele. Jesus está passando no meio de uma multidão. Aí daqui a pouco, aquele homem fala assim: eu quero ver esse Jesus. Não era pequenininho. E ele sai correndo. Vocês já viram que geralmente rico não tem pressa? Pobre, ele anda correndo, mas rico não. Meus queridos, eu tenho observado isso faz tempo. Quem está rindo é porque é apressado. Não estou brincando. Rapaz, você vê um cara rico, um cara assim que criou na família rica, o cara parece que não tem pressa para nada. Às vezes a gente quer fazer 3 coisas, é uma correria para lá e para cá. Agora imagine que aquele cara era rico, ele não deveria ter pressa para nada, mas ele corre e ele sobe numa árvore. Eu imagino ele todo tiposo, vestido, com uma linha na mão. A hora que ele sobe na árvore, Jesus parou. Quando Jesus parou e olhou para ele, eu acredito que toda a multidão também olhou. Aí veio uma palavra: desce daí, porque hoje eu quero entrar dentro da tua casa. Tem coisas que Deus não vai fazer lá na rua, Ele vai fazer dentro da nossa casa. Amém? Tem coisa que Deus não vai fazer no trabalho, Ele vai fazer dentro de nossa casa. Jesus vai ali. Agora é interessante que às vezes Jesus quer fazer e tem pessoas para atrapalhar. Misericórdia. Esse aí está entrando na casa de ladrões, de malfeitores. Meus queridos, Jesus veio, foi para os perdidos, como nós viemos para ser luz para quem também está em trevas. Aquele homem fala assim: olha, eu vou restituir tudo 4 vezes mais do que eu tiver defraudado. Jesus fala assim: hoje entrou salvação nessa casa. Quando você leva Jesus para a sua casa, ali tem salvação. Quem você é e aonde está o seu posicionamento na presença de Deus? Meu querido, passou da hora de brincar. Passou da hora de brincar com a palavra, com as coisas de Deus. Isso aqui é coisa séria. Isso aqui vai depender da tua eternidade. Pega as coisas de Deus com capricho. Pega as coisas de Deus e se apegue à palavra, e dela não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas pega a palavra de Deus.
Qual é a diferença? O pastor fez a pergunta agora, até parece que nós combinamos. Qual é a diferença que você tem feito aqui na terra? Deus quer usar para você alimentar o que está do lado direito, e a pessoa do lado direito está com fome, e você com a geladeira cheia, e Deus falando, dá comida. Por que que você não ouve? Você não está na presença adequada do teu Pai. Quem você tem sido na presença de Deus? Essas duas pessoas tinham algo que atrapalhava ela, que era a multidão. Agora eu quero dizer algo aqui. Você, quem é no meio da multidão? Quem você é no meio de uma multidão? Escuta isso. Jesus está fazendo uma pregação para 5.000 pessoas. Aí daqui a pouco ele fala assim: para onde nós iremos e compraremos pão para todo mundo que está aqui? Aí diz assim: tem um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas que é isso para tanta gente, né? Jesus fala: me dá aqui o que tem na mão. Jesus pega 5 pães, 2 peixinhos, e ele faz uma multiplicação. Todos os 5.000 homens comem e sobram 12 cestos de sobra, porque uma pessoa pegou o que estava na mão dele e passou para as mãos de Jesus. Quem você tem sido no meio da multidão para colaborar com a obra e com as coisas de Deus? Quem você tem sido nessa terra para que Deus possa contar com os teus pães, que Ele possa contar com os seus peixes na tua mão? Deus precisa de pessoas que o que Ele tem, Ele serve ao reino. Deus precisa de pessoa com o coração aberto para servir ao próximo, ao irmão. Então aqui nós vemos um homem, e esse homem, esse menino, ele tinha pães e ajudou o milagre de Jesus a acontecer. Mas tem muitas pessoas, viu, pastor? Isso aqui nos Estados Unidos não tem, é só nos outros países lá de longe. Tem muitas pessoas que atrapalham outros chegarem perto de Jesus. Determinada vez, eu e a pastora Simone, nós ficamos quase 6 meses evangelizando uma senhora. Aí ela chegou e a igreja tinha acabado de abrir. Aí ela foi na igreja, o nosso culto na época era na quinta-feira. Ela foi na quinta, na outra quinta ela não ia no domingo, só ia na quinta. Ela foi numa quinta, na outra quinta foi ela e a filha, na outra quinta foi ela, a filha e o esposo. Aí pela primeira vez ela foi no domingo na igreja, muito alegre, e tinha havido uma missionária pregar na igreja. Quando aquela missionária, ela viu no pescoço daquela mulher um crucifixo, porque a mulher não era ainda evangélica, aquela missionária abriu a Bíblia no Salmo 115 e começou a falar mal de imagem de escultura. No final aquela mulher chegou em mim e falou assim: Cássio, gosto muito de você, gostei da igreja, mas não é o meu lugar, e nunca mais pisou na igreja. Meu querido, nós não temos que convencer ninguém, quem convence os outros é o Espírito Santo, né, pastor? Então tem pessoas que afastam outros de chegarem até Jesus. Aí a Bíblia diz que tinha um cego no meio do caminho, e esse cego, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus estava no meio da multidão e ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus não ouvia, ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí tinha pessoas no meio da multidão, Léo, que chegou nele e falou assim: cala a boca, cego. Cala a boca, cego. Tem pessoas que estão tão fora da vontade de Deus, que uma pessoa clamando a Jesus, ele está falando para calar a boca. Quem eu e você somos no meio dessa multidão que está aí fora perdida? Quem nós somos para poder trazer essas almas ao conhecimento que Jesus Cristo salva, que Ele liberta o homem e que Ele traz vida onde não tem? Deus te trouxe aqui hoje para você se posicionar em um lugar aonde você vai falar com Deus e Deus vai falar de volta para você. Deus te trouxe aqui hoje para dizer assim: ninguém, não importa se já está com os cabelos brancos igual os meus, ou se está com o cabelo pretinho igual do Rafael, mas todos nós, meus queridos, nós temos uma posição no reino aqui na terra. E Deus não quer usar essas cadeiras, Ele não quer usar esse púlpito, Ele quer usar eu e você que está aqui hoje. Você é uma pessoa em potencial na presença do teu Deus. Queria que o grupo de louvor se posicionasse. Eu quero falar um pouquinho do que aconteceu comigo quando eu cheguei aqui. Desde 15 anos que eu sou cabeleireiro, e quando eu cheguei aqui, eu tive 2 opções, vou dizer.
Eu poderia ter pego aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos e ter investido toda a minha força naquilo. E talvez hoje eu pudesse ter muito da parte do mundo, vou colocar nas minhas mãos. Mas chegou um dia que eu falei com o Senhor, falei: Deus, a quantidade de dinheiro que um homem tem na mão não significa que ele é rico. Tem uma diferença de ser rico e ser próspero. Tem uma diferença de você ter a bênção de Deus na sua vida e você não ter. Tem pessoas que são tão pobres e tão pobres que a única coisa que eles têm na mão é dinheiro. Quem entende isso? Tem coisas em nossas vidas que chama benevolência do Senhor. Eu incomodei o mecânico Adriano essa semana 3 vezes, porque meu carro não estava querendo pegar e eu não admitia que era bateria. Carro quase novo, como é que era a bateria? Ligava e falou: Cássio, lixa o terminal, lixava, nada. O Leonardo cedeu a bateria, nada. Eu falei: o que é isso? Aí, quando eu dei por vencido, eu fui lá no Walmart para comprar uma bateria. Mas não queria comprar. Eu falei: meu Deus, eu não gosto de gastar dinheiro. Quando eu lembro que eu dizimei meu dinheiro, eu falo: Deus, eu dizimei, como é que eu vou comprar a bateria? Não é coisa minha, tá? Você pode comprar a sua bateria. Cheguei no Walmart, já estava quase fechado, o Customer Service já era 10 horas. Aí eu fui lá, escolhi uma bateria. Quando eu estou vindo para pagar, fui no Customer Service, porque estavam umas filas grandes. A mulher olhou e falou assim: essa bateria que você está pegando nova é mais barata. Eu falei: porque não tinha da outra, mas ainda bem que é mais barata. Ela falou: não, porque ela é mais barata, eu vou te dar um crédito. Eu falei: você vai me dar um crédito de quê? Ela falou: ué, essa bateria aqui só tem 2 anos e 10 meses que você comprou. Eu falei: beleza, e aí? Não, se tivesse 3 anos, ela estava vencida e você tinha, mas aqui não. Você vai levar essa de graça e eu vou te dar um crédito de $55. Eu falei assim: como que é a história? Por que eu estou falando isso? Eu passei na porta do Orozano 3 vezes para comprar a bateria e não deu certo. Aquele dia, 10 horas da noite, eu falei: eu vou lá no Walmart. Nem sabia que a outra bateria era de lá. Quando eu cheguei lá, meu querido, coisa simples, porque é na simplicidade que Deus trabalha. Talvez um dinheiro que eu tinha trabalhado quase que um dia naquela hora, eu ia deixar ali $180. A mulher falou: não, você vai levar a bateria novinha e aqui está o gift card seu para você comprar o que quiser aí no mercado. Isso é um exemplo simples do que o Deus pode fazer na vida de um homem que se coloca na presença dele. Na área financeira, na área espiritual, na área sentimental. Isso é o que Deus pode fazer na vida de qualquer um que se posiciona para ouvir o que Deus quer para ele. E a pergunta que eu tenho hoje é: qual é o posicionamento que você tem que fazer perante o teu Deus nesta hora? Queria nessa hora que você colocasse de pé no nome de Jesus. O grupo de louvor vai louvar a Deus, mas eu pediria para o pastor vir aqui fazer uma oração, para que cada pessoa que está aqui hoje, e se você não tiver posicionado aonde Deus quer, na posição certinha, que o Senhor hoje, como prumo, Ele venha te alinhar nesse caminho onde Deus tem para a sua vida, mas que você não saia de forma alguma daqui sem dar uma alinhada com o Senhor, porque essa palavra aqui, como o pastor falou, ela vem, ela passa nos corações, depois ela volta para Deus, ela não volta vazia, ela vai deixar algo com você. E a palavra de Deus lá em Isaías 55, né, pastor, já fala que Deus, Ele dá pão para o que tem fome e Ele dá semente ao semeador. Deus não vai dar semente para quem está faminto, não, e Ele nem vai dar pão para quem quer plantar, né, pastor? Ele dá o que cada um precisa. Deus sabe da sua necessidade hoje, Ele sabe o que você precisa e não o que você quer. Então eu queria que o pastor nessa hora fizesse uma oração. Amém, pastor? Eu, antes de orar, eu gostaria de saber com quem aqui hoje o Espírito de Deus falou ao coração. Quem gostaria de hoje assumir uma nova postura diante do Senhor e dizer: eis-me aqui, usa-me a mim, vem à frente, e nós queremos orar com vocês. Se o Espírito de Deus falou ao seu coração e você quer fazer parte desse plano de Deus na tua vida, dê um passo e venha à frente.
para que o Senhor possa, em separando você, te usar na ousadia do Espírito de Deus, segundo o propósito que Ele tem para a sua vida. Aleluias. Amém, Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Aleluias. Nosso Deus e nosso Pai, eis os teus filhos, com os quais a tua palavra ministrada falou o coração. Senhor, eles assumiram um posicionamento diante de ti, em razão daquilo que ouviram da tua voz. Por isso eu te peço, e eu faço, em nome de Jesus, que tu venhas e estribe os pés de cada um dos teus filhos na tua palavra, consoante a tua vontade, a fim de que eles possam consubstanciarem a tua mensagem, dando testemunho nas suas próprias vidas de que amam a ti e estão ao teu serviço. Pai Celestial, nós te agradecemos pela esta manhã, porquanto no alvorar, Senhor, da vida de muitos, que hoje tem estabelecido um marco, Senhor, seja o ajudador dos teus filhos a partir de agora, dando a cada um deles a sensibilidade necessária e a intimidade indispensável que devem ter contigo para levar adiante a chamada que tu fazes aos seus corações. Senhor, sabemos que tu haverás de multiplicar, Senhor, a tua porção na vida de cada um dos teus filhos, de forma que nunca haverá de faltar e também não haverá de sobejar, mas que cada um é abençoado na medida a que propõe fazer a tua obra. Ajuda-nos, é o que te pedimos, em nome e por amor a Jesus. Despeça-nos, Senhor, com a tua paz, e que ela, Senhor, extrapole o invólucro da carne, e nós, com o nosso espírito, possamos nos apresentar diante de ti a cada dia, para adorá-lo na beleza da tua santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, continue revelando a tua vontade a cada um dos teus filhos. Amém, e amém, e amém. Que Deus abençoe cada um de vocês na porção da palavra do Senhor. Aleluia.